Aqueles que puderem, vamos nos prostrar de joelhos para continuar falando com Deus através da oração. Querido Deus, Pai poderoso, misericordioso, que vem socorrer os seus filhos nas horas difíceis em que nós passamos aqui neste mundo. A tua palavra diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós contigo também venceremos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedeste, vida. Estamos aqui para louvar o teu nome na tua casa de oração. Abençoe aqueles que ainda não chegaram, que eles possam chegar a tempo e que possam também congregar junto conosco. Aqueles que vão assistir, quem sabe pela internet, que possam também ser agraciados por ti. Aqueles que não vieram por negligência, tem misericórdia, meu Deus. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, que possa ficar curado das enfermidades que estiverem. Abençoe, meu Deus, o pastor, o pregador, abençoe as palavras que vão ser ditas aqui nesta noite, e que nós possamos tirar proveito da mesma e botar em prática na nossa vida diária. Abençoe os enfermos, abençoe os prisioneiros, abençoe os políticos, abençoe, meu Deus, as pessoas que estão à margem da lei, que eles possam conhecer Jesus e ficar obedientes à lei de Deus. Amém. Abençoe nossos filhos, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus. Abençoe, meu Deus, os netos. Abençoe a minha esposa, que está na meia dura, mas o Senhor possa tocar no coração dela, para que ela possa também dizer sim para Jesus. Aqueles que estão viajando, que o Senhor proteja também. Perdoa nossos pecados, acrescente a nossa fé. Essas bênçãos nós te rogamos, não porque haja mérito nenhum em nós, mas é pelos méritos sacrossantos do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? E glória a Deus. Presente? Vamos lá, gosto muito. Chegou a hora de a gente presentear a nossa visita, Todo dia tem uma. Vou chamar o irmão Hélio aqui para presentear a mãe dele. Seja sempre bem-vinda, viu? Qual é o nome dela, Hélio? Creuza? Seja sempre bem-vinda, viu, irmã Creuza? Papai do céu abençoe a senhora juntamente com o seu filho, a família dele, os seus netinhos. São muito lindos, viu? A gente ama muito eles. Agora vamos ouvir uma mensagem musical com a irmã Kelly. Deus te abençoe. Seja bem-vinda.
Imagine poder criar o que quiser. Boa noite. Boa noite. Que a paz maravilhosa de Cristo esteja presente em cada coração, conosco aqui na igreja, com você que está assistindo a transmissão aqui da igreja pela internet. Deus nos abençoe com a presença do Espírito Santo essa noite. Estamos felizes porque estamos aí estudando a cada dia, não é? Cada noite aqui na igreja, um tema do Apocalipse. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Ok? Mas, antes, deixa eu ler algumas passagens da Bíblia com vocês e deixa eu lembrar para vocês, não é, que amanhã vai ter uma programação muito especial com a Caravana da Esperança na nossa Igreja Central de Campos, ok? Então a Caravana da Esperança vai ser com o grupo Arte Tri, né, que eles cantam, vocês conhecem, né, muito bem, tá? E o pregador, o pastor Rafael Rossi, que é o pregador do, como é que é o nome daquele programa? Do Novo Tempo, da Arena do Futuro, né? E então eu gostaria de convocar toda a igreja, todos vocês, para irmos para lá amanhã e não termos a programação aqui, irmos para lá para assistir essa programação especial, porque não é sempre que a gente tem uma programação especial assim. O que vocês acham? Ou vocês preferem vir para cá? Hein? Tá? Eu estou colocando diante de vocês uma proposta para que vocês possam, assim como eu também, participar de uma boa programação, que a gente não está acostumado a participar sempre, né? E a gente está lá junto, do mesmo jeito, estudando a palavra de Deus. É a Caravana da Esperança. O tema que vai ser pregado também é o mesmo tema que nós iríamos pregar aqui, entende? Tá bom? Então vamos combinar assim. Sendo assim, não é? Eu prometi essa camisa aqui, ó, para quem trouxesse o maior número de visitas. Então tem que estar hoje, tá certo? Irmã Aparecida, tem anotação aí de quem trouxe durante esse período mais visitas? Então, mas aí somando tudo, quanto deu? Por exemplo, se a Aparecida trouxe uma visita ou duas visitas a cada noite, hoje teria que, somando tudo, né, seria, se fosse 4 visitas, que a gente está desde domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias, certo? Então, se fosse 2 visitas, seria 10 visitas, né? Uma visita, 5 visitas. Quem trouxe a visita hoje, todos trouxeram uma visita. Quem trouxe uma visita hoje? O Wellington? Trouxe a mãe dele, que é minha amiga. E a senhora está propondo que dê a camisa para ele? Quem? A Jurene trouxe uma visita, e agora? Hein? A Jurene disse que pode dar para o Wellington, Jurene. Então vem aqui, o Wellington, receber a sua camisa. Vamos dar uma salva de palmas, né? Ele se esforçou. Parabéns. Se quiser ir lá no banheiro e já trocar a camisa para a gente ver como é que ficou, que essa daí é tamanho G, você é meio GG, mas vamos ver, né? Se quiser.
Irmãos, então, combinado assim, obrigado porque vocês se esforçaram, todos trouxeram visitas, louvado seja Deus, eu fiquei muito feliz com isso. E durante essa semana nós fomos abençoados pelo estudo da Palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. Esse estudo é muito importante, muito interessante, muito revelador, né? Que é a revelação do Apocalipse, né? De Jesus Cristo. Vamos estudá-lo com fervor e oração. Falar em oração, vamos orar nesse momento. Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos a bênção do Senhor, a guia do Espírito Santo, para o estudo que vamos fazer da Bíblia, especificamente agora do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Que todos sejamos aqui presentes e aqueles que estão assistindo a transmissão da igreja, sejamos abençoados e alcançados pelo Seu Espírito Santo. Que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, perdoa os nossos pecados e dá-nos sabedoria e compreensão do tema que vamos apresentar e ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar aqui lendo São João capítulo 5, versículo 39, ok? São João capítulo 5, versículo 39. Vocês, se quiserem acompanhar aqui na tela, a Manu vai colocar para a gente, não é? Olha aí o que diz essa passagem da Bíblia: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que o quê? Que testificam de mim. E são elas mesmas que testificam de mim. Chega aqui, Wellington, para ver. Olha aí como é que ficou bonito. Ficou bonito ou não ficou, Camila? Aí dela se falar que não, né? Parabéns. Deus seja louvado em sua vida e em sua família, tá bom? Ficou muito bem. Muito bem. Então essa passagem da Bíblia diz que Jesus mesmo falando, a Bíblia testifica de quem? Dele. Elas dão testificam de mim, não é? As Escrituras testificam de mim. E o que é as Escrituras? Na época de Cristo era o Antigo Testamento, mas depois de Cristo nós passamos a ter o que também? O Novo Testamento. Então as Escrituras completas são o Novo e o Antigo Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, ok? Põe essa outra passagem para a gente, Manu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Põe aí na tela para a gente, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. O que diz aí? Olha aí. Temos assim, se você quiser depois, se você quiser anotar e depois procurar na Bíblia, é que a gente está fazendo assim para poder ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas daqui a pouquinho você vai poder abrir a sua Bíblia e ir lendo junto comigo o capítulo 11 do Apocalipse, que nós vamos explicar para vocês nessa noite. Temos assim tanto mais confirmada a palavra que profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Assim é o que? A palavra profética. É a palavra de Deus. É esse livro que nós vamos estudar hoje. Então, vamos começar a ler aí Apocalipse capítulo 11, ok? Capítulo 11, a partir do versículo 3. Darei
as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ok? Então vamos parar aqui por enquanto. As duas testemunhas que profetizem, darei as duas testemunhas, minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Já vimos aqui em nosso estudo que em profecia, 1260 dias não quer dizer 1260 dias literais. 1260 dias quer dizer o quê? Na verdade, 1260 anos, tá? Por causa do princípio profético chamado dia-ano, ok? E nós encontramos isso também na Bíblia. Põe pra gente, por favor, o Manu, Ezequiel, por exemplo, capítulo 4, versículo 7. Ezequiel capítulo 4, versículo 7. Isso, o que diz aí? Olha, 40 dias te dei, cada dia o quê? Por um ano. Tá aí, se você quiser anotar, é interessante. Agora Números 14, versículo 34, que apresenta o mesmo princípio. Números capítulo 14, versículo 34. Livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Olha o que diz aí. Segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias. Cada dia representando o quê? Um ano. Cada dia representando o quê? Um ano. Então, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 o quê? 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aí foi a experiência do povo de Israel no passado, que por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da rebelião, eles tiveram que ficar no deserto 40 anos. Um trajeto que era, segundo os especialistas, que era para ter sido feito em 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2 anos estourando, eles fizeram em 40 anos. Vocês entendem? Então, lição: desobediência, rebelião, não sei o que, sempre resulta em atraso. É um atraso. Não é? Então, seja obediente à palavra profética. Voltando aí para o Apocalipse capítulo 11 agora. Então, já que a Bíblia diz que as duas testemunhas iriam profetizar vestidas de pano de saco, isso é certamente um simbolismo. Durante 1260 anos, as testemunhas que simbolizam o quê? Simbolizam o quê? As duas testemunhas, a palavra de Deus, ok? As duas testemunhas simbolizam a palavra de Deus. Que duas? Duas por quê? O Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo, não é? Então veja bem, até o tempo de Cristo era só o Antigo Testamento. Depois de Cristo foi acrescentado o Novo Testamento, ok? E testemunharam vestidas, as testemunhas vestidas de pano de saco, simboliza que elas foram o quê? Perseguidas, caladas e silenciadas. É isso que aconteceu nesse período aí, dos 1260 anos de perseguição à igreja. A Bíblia foi tirada das mãos das pessoas. Só um grupo que tinha esse privilégio, um clero, tá? Da igreja,
é que tinha assim acesso às informações da Bíblia, ninguém mais tinha. E porque um grupo chamado Huguenotes, que eram franceses, em 1572, mais precisamente, você pesquisar, você vai averiguar, em 24 de agosto de 1572, esse grupo chamado Huguenotes, que era lá da França, eles foram perseguidos e mortos na fatídica noite chamada Noite de São Bartolomeu. Estima-se que entre 50 a 70 mil pessoas que amavam a Deus e obedeciam a Bíblia foram mortas só porque amavam a Deus e obedeciam o quê? A Bíblia. É impressionante, mas foi assim, foi isso. Isso está na história, é só dar uma pesquisada. Noite, o nome é assim, você põe lá, Noite de São Bartolomeu, aí clica no Google, Noite de São Bartolomeu, e clica que você vai ver. É impressionante. E essa noite de São Bartolomeu ocorreu exatamente onde? Na França, que é o país que está envolvido diretamente com a profecia do Apocalipse, capítulo 11. Por incrível que pareça. E eu vou mostrar isso para vocês hoje à noite. Aqui na Bíblia não aparece assim o nome França, Brasil, Estados Unidos, mas na história, através da história e da profecia bíblica, você consegue identificar, ok? Aquelas nações e essas nações, com certeza. Então vamos ver aí. Aí diz aqui, versículo 6, elas têm autoridade, Apocalipse capítulo 11, versículo 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio. 3 dias e meio profeciam quanto tempo, gente? 3 anos e meio. Aqui é uma palavra profética, aqui é uma profecia. E profecia não quer dizer 3 dias e meio literais, quer dizer o quê? 3 anos e meio. Aí a gente vai à história. Onde é ou quando foi que a Bíblia foi assim? Durante os 1260 anos, ela foi muito perseguida. E esse período dos 3 dias e meio estão dentro desses 1260. É interessante, né? É impressionante a precisão do negócio. E essa profecia, ela se cumpre cabalmente, numa chamada revolução que houve no mundo no século XVIII, que até hoje é estudada pelo mundo inteiro, a chamada e famosa Revolução Francesa. Pastor, e esses 3 dias e meio? Esses 3 dias e meio, que são na verdade 3 anos e meio, quando o parlamento, preste atenção nisso, o parlamento francês, eles fizeram uma lei do dia 26 de novembro de 1793, a lei durou até 17 de julho de 1797,
E essa lei proibia o quê? Proibia a Bíblia. Ele proibia a Bíblia, simplesmente. Era proibido ter Bíblia. Eles queimaram a Bíblia. Eles fecharam igrejas. Era proibido cultuar a Deus. Isso foi em que período? No período da Revolução Francesa. O período da Revolução Francesa. Então, veja bem, o período da Revolução Francesa, quando foi a Revolução Francesa? Até hoje comemorada pelos franceses, como uma das revoluções ou dos acontecimentos históricos mais assim impressionantes de todos os tempos, que afetou aquela época grandemente, a cultura, a educação, tudo daquela época e até hoje também. Foi em 24 de julho de 1789 que houve a famosa queda da Bastilha. O que era a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão, ok? E assim, eles, revoltados contra o sistema, eles entraram na Bastilha e derrubaram, e destruíram a Bastilha, a prisão. Vocês viram lá o que está acontecendo lá no Nepal? Quantos viram isso aqui? Levante a mão. Ninguém sabe disso. Lá no Nepal, eles se revoltaram contra as autoridades corruptas que estavam enganando o povo. Eles ricos, andando de aviões, helicóptero particular, tudo muito bem vestido, alimentado, morando em mansões, e as pessoas lá tudo pobre, passando fome, necessidade, lá no Nepal. Eles se rebelaram lá, e a polícia matou assim mais de 20 pessoas que estavam nessa rebeldia aí, mas eles derrubaram o governo assim. Lá no Nepal isso aconteceu. Então nós estamos vivendo num mundo realmente, irmãos, e vocês sabem o que está acontecendo por aí afora, né? Por exemplo, hoje o Brasil ele está vivendo um período de censura. Quantos ouviram isso? Né? Infelizmente, vocês já ouviram falar isso? Né? Pois é, entende? Quantos ouviram dizer que tem um ministro do STF do Brasil que foi sancionado também? Quantos ouviram isso? Considerado como o que é contra os direitos humanos. Quando alguém é sancionado por isso, é assim. Veja como está a coisa, irmãos, aqui no Brasil. Tá? Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de acontecimentos que estão aí se desenvolvendo, se desenrolando debaixo dos nossos olhos. Tá? E muito disso é por causa de uma coisa chamada ideologia. Ok? Ideologia. Tá? Então, existe a ideologia de esquerda. Quantos já ouviram falar disso? E a ideologia de direita. Já ouviram falar isso? Ou de direita e esquerda? Quantos ouviram falar? Pois é. E, pastor, de onde veio essa ideia? Essa ideologia aí de direita, eu sou de direita, não, eu sou de esquerda e tal, entende? De onde veio isso? Isso veio desse período da Revolução Francesa, desse capítulo que a gente está estudando da Bíblia, capítulo 11 do Apocalipse, é dessa época, é daí que veio essa história. Então, o que é isso? Esquerda, direita, esquerda? É porque naquela época, escuta bem essa informação, é que naquela época, o parlamento, ele se dividia em duas partes. Um grupo sentava à direita e o outro sentava à esquerda. O grupo que sentava à direita era o grupo, diria, dos girondinos. Os girondinos, eles eram assim mais conservadores,
moderadores, eles eram a favor da monarquia, né, da permanência da monarquia no poder. Já o grupo da esquerda, tá, era o grupo de quê? Que queria as mudanças, eram os revolucionários, que queriam o fim da monarquia. Por que o fim da monarquia? Porque eles não queriam saber de Deus. Eles não queriam saber de nada que estivesse ligado à igreja. E naquela época, os reis, os monarcas eram indicados pela igreja. Vocês estão percebendo como é que é a coisa? E aí eles não queriam saber. Ah, foi indicado pelo Papa, a gente não quer saber disso não. E foi assim que se deu, tá? O negócio é sério mesmo. Então, essas ideologias, elas de direita e esquerda, vêm dessa época aí. Então, direita quer dizer o quê? Mais conservador, moderado e tal. Vocês já ouviram falar. E esquerda? Mais liberal, mudanças e não sei o quê e tal. E tem outros detalhes que eu não vou ficar falando aqui para vocês não ficarem achando que eu sou de direita ou de esquerda. Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu sou nem do centro também. Eu sou do alto. Amém? Entendeu? Nem de direita, nem de esquerda e nem do centro também, que também tem o centro, tá? Tem a extrema esquerda e tem a extrema direita. Eu também não sou de nenhuma dessas. Eu sou do alto. Do alto é que eu sou. Eu não defendo nenhuma nem outra ideologia. A minha ideologia é o céu. A minha política é a eternidade. A minha pátria é a celestial. O meu país é a Nova Jerusalém. É isso aí. Deu para entender? Deu para entender? Então é isso aí. E veja, isso tudo vem dessa época aí. Dessa época aí. Versículo, ela já botou para a gente, versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam o quê? Sepultados. Porque na verdade, a palavra de Deus, ela nesse período, ela diria, foi queimada. A palavra de Deus foi rasgada. A palavra de Deus foi pisada. Mas se você pesquisar na história da França, nesse período aí, de 1793 a 1797, tá? Século XVIII, você vai ver que foi o pior período da história da França. Aí eu pedi uma irmã uma vez que morou na França muitos anos, ou vários anos. Eu perguntei para ela, irmã, ela é uma cristã, uma evangélica adventista do 7º dia. Aí eu perguntei para ela, irmã, como é que é considerada a França hoje? Como é a França, esse país? Como é lá na Europa? Sabe o que ela me disse? Eu achei impressionante. Ela me disse assim, pastor, a França hoje é considerada como o esgoto da Europa. Falei, o que, irmã? Como é que a França é considerada pelos europeus como o esgoto da Europa? O que é o esgoto, gente? Hein? Pois é, o pior tipo de coisa, né? Então você vê que hoje esse país não quer saber nada de Deus, entende? Não tem respeito com as coisas da palavra de Deus. Isso parece que faz parte da natureza deles. Mas Ellen G. White, falando sobre a França, a profetisa, né, a Ellen G. White, ela falando sobre a França no livro Grande Conflito, ela diz que se a França tivesse dado ouvido à palavra de Deus, seria uma das maiores potências hoje do mundo. Hoje ninguém fala de França, ninguém sabe nem
Entende? Só conhece a França por causa da Torre Eiffel, né? Por causa da Champs-Élysées. Champs-Élysées é a avenida principal que corta Paris no meio, onde vai dar de frente lá para o Arco do Triunfo, ok? Mas é assim, foi nesse lugar em que em 24 de agosto, em Paris, 24 de agosto de 1572, que teve a noite de São Bartolomeu, onde 50 a 70 mil huguenotes foram mortos. E foi nesse mesmo lugar em que a Bíblia também foi rasgada e queimada, e por isso aqui a profecia diz que elas iriam dar testemunho vestida de pano de saco. Vestida de pano de saco é um símbolo de quê? Que a Bíblia foi rasgada, foi calada, foi silenciada. As pessoas não podiam pregar o Evangelho. Se você dissesse, eu sou um evangélico e creio na Bíblia, você ia para a guilhotina ou para a fogueira. Você entende a situação? E é impressionante que no fim do mundo, a Bíblia diz, a gente estudou um pouquinho isso aqui, não foi? Apocalipse 13 da besta, lembra? Faz com que seja dado uma marca, um sinal, que não possa comprar nem vender, a não ser o que tem o número e a marca da besta. Então veja o que vai acontecer com as pessoas que forem fiéis a Deus. Não vão poder nem comprar e nem vender. Ou seja, como é que vai viver sem comprar e vender? Aí eu digo para vocês, Isaías, a profecia de Isaías diz que o seu pão e a sua água serão o quê? Certos. Não diz que tudo vai ser certo, mas diz que o pão e a água serão o quê? Certos. Deus vai proteger os seus filhos até o fim chegar. Graças a Deus por isso. Ok? Então vamos continuar aí. Versículo 10. Tá? Apocalipse 11, verso 10. Tá? Diz assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, enquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Esses dois profetas, que dois profetas? O profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. As duas testemunhas, tá? Os dois profetas, quer dizer a mesma coisa. Atormentaram por quê? Porque eles não queriam obedecer a palavra de Deus. Ok? Vocês viram também que lá nos Estados Unidos, ontem, houve um atentado. Quantos ouviram isso? Viram isso na televisão ou na internet? Irmãos, a gente precisa ficar mais ligado nas coisas. Tá? Eu estou vendo que eu estou perguntando algumas coisas básicas assim. E tem que acompanhar as coisas, os acontecimentos. Que as coisas estão se desenrolando aí. Depois a gente diz, eu não sabia. Gente, a gente tem que acompanhar. Vamos ler a Bíblia, vamos ver jornal, vamos ver internet, entendeu? Os noticiários pela internet, pela televisão e tudo, entendeu? Para poder ficar vendo os acontecimentos, entende? Porque, e esse camarada, ele foi assassinado, esqueci o nome dele agora. Ele foi assassinado porque ele falava muito sobre a Bíblia, olha só, sobre a Bíblia e sobre as coisas da família e tal, que não era contra a ideologia de gênero. Levou um tiro de um sniper, levou um tiro de um sniper, o cara estava a uns 200 metros de distância dele. Um atirador deu um tiro e pegou aqui, na garganta. 31 anos de idade, pai de família, esposa, 2 filhos, morreu na hora. Por quê? Porque defendia princípios religiosos. Porque era um influencer, né, que eles chamam, aí no YouTube, lá nos Estados Unidos. Hein?
O irmão Fiuza me ajudou aqui, obrigado. Ih, virou aqui um pouquinho. Como é que é? Isso, é Charlie Kirk. Ele botou, obrigado, irmão Fiuza. Charlie Kirk. Você pode pesquisar isso também no YouTube, tá ok? Então, esse cara, ele foi assassinado por causa disso que eu estou falando, irmãos. Pastor, você é isso, eu já falei que eu não sou. Mas esse... Acabou aqui. Põe isso aqui para mim, isso. Então, a pessoa foi assassinada porque defendia, né, as coisas da Bíblia e tal. Eu quero saber se ele era de política de direita ou de esquerda, mas isso para mim não interessa, não importa. Entende? Mas ele morreu por causa disso. Então, é uma coisa chamada, que tem acontecido muito no Brasil, é essa polarização, irmãos. Isso já vem dessa época, dessa profecia que a gente está estudando hoje, no Apocalipse 11. É por isso que eu estou falando, irmãos, vamos ficar atentos à profecia, ao cumprimento das coisas, não é? Porque estão acontecendo aí debaixo dos nossos olhos, entende? E aí Deus está alertando, olha, estou mandando os avisos, os sinais. Isso indica o quê? Que Jesus está o quê? Perto de voltar. Entende? As profecias estão se cumprindo. Vamos lá, vamos continuar lendo, ok? Versículo 11 agora. Apocalipse capítulo 11, capítulo 11, versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Depois dos 3 dias e meio, na verdade, depois de quanto tempo? De 3 anos e meio, veio o espírito de vida da parte de quem? Da parte de Deus. Bem, da parte de Deus vem sempre um espírito de vida. Da parte do diabo vem sempre um espírito de morte. E é você e eu que vamos escolher. Ou queremos um espírito de vida da parte de Deus, ou vamos ter que ficar com o espírito da morte, vindo da parte do diabo. Porque não tem como você e eu ficarmos neutros nessa situação, nesse grande conflito, nesse fim do mundo que nós estamos vivendo, ok? Vamos lá, versículo 12, Apocalipse 11, verso 12, põe para a gente aí, por favor. Apocalipse 11, verso 12, diz o quê? E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Quer dizer, isso daí, é um simbolismo de que as testemunhas haviam sido ressuscitadas, ou trazidas à vida novamente, ok? Numa nuvem. Lembra que quando Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 9, é dito também que Jesus subiu numa nuvem. E é dito também no Apocalipse, no livro de Mateus, no capítulo 24, que ele virá com as nuvens do céu, ok? Ele virá com as nuvens. Pastor, alguém poderia me perguntar, mas que nuvens são essas? Hein? Que nuvens são essas? Eu acredito, irmãos, que não são nuvens aí como a gente vê essas aí no céu. Eu acredito que são nuvens de anjos, né? O próprio Deus, o Pai, virá. É o momento que diz a Bíblia que o céu ficará vazio. O único momento. O céu vai ficar vazio porque todo o céu vai vir na volta de Jesus para nos buscar. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá.
Amém? Deus seja louvado. Versículo 13 agora, põe aí para gente, por favor. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias, o quê? A Deus. Ok? Esse grande terremoto, tá? Esse grande terremoto, ele, olha aí a passagem que eu falei agora há pouco, pode colocar no Atos 1, verso 9, só para a gente lembrar. Tá. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e em uma nuvem o quê? O encobriu dos seus olhos. Agora volta lá para o Apocalipse 11, 13, ok? O grande terremoto aí, tá? Que é dito nessa passagem da Bíblia, houve um grande terremoto, pode muito certamente, provavelmente, se referir aos efeitos da Revolução Francesa, que eu já falei um pouco aqui para vocês. O que aconteceu quando tirou a Bíblia da jogada? Irmãos, a França imergiu, afundou realmente nos piores pecados. Uma mulher, está registrado na história, você põe assim lá no Google assim, quando é que foi uma mulher endeusada na França? Aí eles vão dizer, vai dizer lá, foi nesse período aí que a gente está estudando, entende? Ela foi considerada como a deusa da razão, foi nesse período aí. As Bíblias foram queimadas, rasgadas, não podia cultuar a Deus, não podia orar, não podia rezar, não podia orar, não podia nada. Ler a Bíblia era pecado, era passível de morte, era pena de morte. E aí o que aconteceu? A França só afundou, as famílias foram destroçadas, o crime aumentou assustadoramente, houve um período de trevas espirituais e morais na França como nunca tinha havido antes. E aí o que o parlamento decidiu? Não podemos tirar a Bíblia da vida das pessoas. Um espírito de vida vindo da parte de Deus fez isso. Então Deus, escuta isso, Deus atua através dos legisladores do nosso país, do presidente, do Supremo Tribunal Federal. Irmãos, Deus atua, Deus vai levar as coisas de acordo com a vontade dele. Não, é porque não sei quem que está mandando, está desmandando, o problema é dele, não quero nem saber. Eu sei de uma coisa, eu preciso orar por essas pessoas, entende? É isso que eu tenho que fazer, é isso que Deus me chama, orar pelas autoridades. Mas se as autoridades fazem ou não fazem a vontade de Deus, isso é problema delas. Elas vão ter que dar contas a Deus. Porque está roubando, porque está não sei o quê, porque roubou, porque não sei o que lá, que prendeu, matou, problema deles. Cada um terá, você e eu teremos de prestar contas a Deus, ok? Cada um, não importa. Agora qual é o meu papel? É ficar criticando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu votei não sei quem, eu votei não sei quem. Não, esse não é o seu papel. O seu papel e o meu papel é fazer o que Deus manda, é obedecer a palavra de Deus, e aí a gente vai ser feliz. Não importa que governo esteja aí, eu vou ser feliz por quê? Porque eu amo a palavra de Deus e eu obedeço a palavra de Deus. Aí se vem uma autoridade aí, não sei quem, não, agora você vai ter que guardar tal dia. Opa, esse tal, que dia é esse? É o da Bíblia? Não é? Então eu não vou guardar. Entendeu? Pegou o pensamento? É isso aí, fidelidade à palavra de Deus, tá ok? Nunca se esqueça disso. Deus não vai te pedir contas, Deus não vai te pedir contas do que
do que não está em sua alçada, em sua condição cumprir. Deus só vai te pedir conta daquilo que você poderia fazer e você não quis fazer. Que você sabe que você deveria fazer, mas você não fez. Você não obedeceu. Você sabe que a Bíblia não permite certas coisas, mas você faz a si mesmo. Então você vai ter que prestar contas a Deus disso. É simples assim. Entende? Correto? Porque a gente tem que lembrar, como diz a passagem bíblica, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, homem no sentido genérico, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Na Revolução Francesa, eles tiraram a Bíblia das pessoas. Aí imergiram a França no pior período da história da França. Tirou a Bíblia, aumentou o latrocínio, os homicídios, os roubos, os adultérios, as traições, as separações, tudo de ruim aumentou. É assim que acontece. Então nós temos que lidar com a lei que diz, da semeadura e da colheita. O que o homem semear, isso ele vai o quê? Colher, com certeza. Tá bom? Vamos prosseguir aí então a explicação. Versículo 14. A gente já está chegando ao fim. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro. Então veja, esse período, aí, depois do terceiro ai, aí vem o versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes, versículo 15, houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí nós já estamos avançando um pouquinho além, do período da Revolução Francesa. Aí nós já estamos ali nesse versículo aí, tipo assim, falando mais sobre a volta de Jesus. Porque esse período da Revolução Francesa, logo em seguida, tem o término dos 1260 dias, que foi quando? Em 1798, quando o general Alexandre Berthier, general das forças revolucionárias francesas, general de Napoleão, entrou lá no Vaticano e levou o Papa Pio VI preso. Entende? Em 1798. E assim terminou aquele período de perseguição à igreja, de banir a Bíblia. Foi assim que se deu, está na história. Ok? E aí o que aconteceu? A Bíblia diz: quem leva para o cativeiro vai. Foi o que aconteceu com Pio VI. E aí depois, mais à frente um pouco, o que acontece? Em 1844, houve um grande desapontamento. Aí já estamos no capítulo 10 do livro do Apocalipse, que o capítulo 11 está assim invertido, vem depois, mas ele na verdade ele prepara para o que vem do capítulo 10. Com essa palestra aqui, ouvindo isso aqui, você vai ler agora o capítulo 10 e você vai entender um pouco melhor. Vai ser mais fácil entender, porque é justamente o período, é o capítulo, o capítulo 10 do livro do Apocalipse, é o capítulo mais adventista do sétimo dia da Bíblia, que fala sobre o surgimento da igreja, do remanescente fiel. Tá ok? Vamos lá, versículo 16, o que diz aí? E os 24 anciãos se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, e prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. A visão aí que visão, gente? A visão do céu, não é? Versículo 16 agora. Versículo 16. 16 ou 17? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus,
Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ok? É uma linguagem que figurada, é uma linguagem profética, simbólica, que mostra que Deus irá reinar. Versículo 18 agora. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, ok? E o tempo determinado para serem julgados os mortos, olha aí, o tempo determinado para julgares os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos aos grandes, e para destruir os que destroem o quê? A terra. Aqui não é um sentido simplesmente, diria, destruir os que destroem a terra. Não está aqui falando das questões climáticas, né? Também pode ser das questões, diria assim, da preservação da floresta amazônica, pode ser também, mas não quer dizer isso. Os que destroem a terra, vocês devem que lembrar lá de Gênesis, como é que o homem começou a destruir a terra. Não sei se lembram como é que foi desmatando as florestas, foi poluindo os rios. Certamente isso deve ter acontecido, mas não é isso que a Bíblia fala lá em Gênesis. Quer ver comigo? Vamos ver. Põe lá em Gênesis capítulo, deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 6, ok? Gênesis capítulo 6. Vamos ver lá. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, verso 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que todas, entre todas e mais, lhes agradaram. Tá? Ok. Agora o versículo, põe o versículo 11 agora, por favor. Veja como é que é a coisa. Não, põe o 3. Depois o 11. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o que? Carnal. E os seus dias serão 120 anos. Aí está falando alguma coisa de natureza, de floresta, de rio, tá? Não, mas está falando de quê? O meu Espírito Santo, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é o que? Carnal. E aquela passagem que a gente leu do 2, eles escolhiam mulheres de tudo quanto é gosto deles. Você entende? Está pegando o pensamento? Agora põe no 11, por favor. Versículo 11. A terra estava como, gente? Corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu o quê? O seu caminho diante de Deus. Veja, então não tem nada a ver com a preservação do ambiente. Tudo bem, a preservação do ambiente é muito importante, mas não é disso que ali está falando. Está falando que os homens estão destruindo a terra por causa da imoralidade. Entende? Por causa que o homem se corrompeu, abandonou Deus, está vivendo do jeito que bem entende e acha que Deus vai ter que levá-lo para o céu de qualquer jeito, e não vai levar. Tá? Se você tem alguma coisa para corrigir espiritualmente na sua vida, faça isso agora. Entende? Se você deseja a salvação, diga: Deus, me ajude a ser obediente, um homem obediente, me ajude a ser uma mulher, uma jovem obediente, que Deus vai levar obedientes para o céu, porque os desobedientes que haviam lá, Deus expulsou todos eles.
Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sabe que o diabo pecou lá no céu, ele não era o diabo, ele se tornou depois da desobediência. Ele e os seus aliados, diria, os seus confederados, foram todos expulsos do céu. Mas vamos colocar ali Apocalipse agora, 11, nós estamos chegando ao fim, né, da explicação. Apocalipse capítulo 11, agora o versículo 19, o último versículo. Apocalipse 11, verso 19, diz o que? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e grande o que? Saraivá. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto o que? A arca da aliança. Eu pergunto a vocês, o que continha? O que tinha dentro da arca da aliança? Que João diz aí nessa visão dele, do Apocalipse 11, verso 19, que ele viu o santuário, né, aberto, ele viu, e lá dentro tinha a arca da aliança. Em que lugar do santuário estava a arca da aliança? Ela estava no lugar santíssimo. E o que tinha dentro da arca da aliança? Isso que é interessante. Tinha as 2 tábuas do testemunho. Lembra? As 2 tábuas do testemunho eram as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Êxodo 20. É isso. É a mesma arca da aliança, tá? Que Deus disse: você vai fazer, Moisés, conforme o modelo que eu te mostrei. O modelo é esse. O modelo é esse daí, do santuário de Deus que se acha onde? No céu. Moisés deveria fazer um santuário aqui na terra, semelhante a esse aí. Que tinha a arca lá dentro do lugar santíssimo, e dentro da arca tinha os 10 mandamentos. Tá ok? E aí, isso mostra o quê? Isso mostra que nós devemos ser obedientes a Deus, ok? E que nós assim vamos estar preparados para a volta de Jesus, ok? É obedecendo o comando do comandante Jesus que a gente vai chegar lá. Diferente, se não obedecermos, se fizermos diferente do que Jesus e sua palavra diz, nós iremos nos perder no caminho, ok? E eu não quero, não desejo que vocês se percam, pelo contrário, eu desejo que vocês sejam salvas, ok? Vamos ouvir uma mensagem musical agora, e depois eu vou fazer o apelo e a oração final. Então, só lembrando mais uma vez, amanhã todos nós vamos lá para a Central de Campos, mas aproveita aquele link que eu coloquei lá para você fazer a sua inscrição da sua ida para lá, tá ok? Pode vir. Hã? Sim, pode vir.
Obrigado, Kevin e as crianças. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, da boca das crianças tirarei o perfeito louvor, né? Deus continue usando e abençoando essa jovem e essas crianças. Queridos, vejam que hoje o tema, nós falamos muito sobre o que aconteceu com a Bíblia, o que acontece quando a Bíblia, não é? Ela é, diria, tirada da história da vida do ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maneira como nós tratamos a Bíblia, nós tratamos a Deus. Pegou o pensamento? A maneira como nós tratamos a Bíblia, nós tratamos a Deus. Eu gostaria que você ouvisse bem isso. Ok? Por quê? Porque o seu destino final e eterno depende disso. Depende disso, da sua decisão, da sua permanência ao lado de Deus, de seguir a palavra de Deus. Aquelas pessoas desse período do capítulo 11, elas tiveram oportunidade, não é? E Deus está nos dando hoje a grande oportunidade também de sermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, fiéis a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Não é só naqueles que nós julgamos, diria assim, mais necessários, não é? Mas em tudo. Ok? Se você deseja ser fiel a Deus, a tudo que Deus espera de você e pede de você, não que homens pedem ou falam ou deixam de falar, ou que igrejas falam ou deixam de falar, mas ao que Deus pede na Bíblia. Você tem a Bíblia, você deve ler e obedecer, ok? Nós estamos vivendo e falando para uma geração que não é muito dada a isso. É uma geração acostumada a questionar as coisas, não é? Questiona, mas não tem nada que oferecer. Desobedece, mas não dá resposta positiva e boa nenhuma também. E por isso a gente está vivendo num mundo como esse. E a tendência disso é vir para dentro da igreja. E nós precisamos dizer, não, aqui nós obedecemos a palavra de Deus. Ok? Entende? A gente obedece a palavra de Deus e a gente faz isso por amor a Deus. Não é? Por amor, porque amamos a Jesus, porque Ele deu a vida por nós. Amém? Então, lembrando mais uma vez, amanhã nós vamos estar todos juntos lá apoiando o programa na Central de Campos, mas aproveita aquele link que eu passei para vocês lá no grupo da igreja e façam a inscrição de vocês ali, tá bom? Tá? Nos veremos lá amanhã, se Deus quiser. Se você deseja ser fiel a Deus, a sua palavra, se ajoelhe comigo agora e vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos por termos a Bíblia em nossas mãos, por termos estudado a Tua palavra, o Apocalipse capítulo 11, nessa noite, e termos descoberto verdades tão importantes para a nossa vida, para a nossa salvação. Esse livro tão impressionante, com mensagens que podem transformar vidas, tem alcançado o coração de cada um de nós, de cada pessoa que tem orado comigo, que está orando comigo nesse momento. Uma decisão, ó Deus, precisa ser tomada agora. Eu peço que o bendito Espírito Santo ajude esse teu filho, essa tua filha, a serem obedientes, a ser obediente à tua palavra, a palavra profética.
nos preparando assim para a tua volta, para a vida eterna. Porque queremos, ó Deus, na verdade, viver ao teu lado, felizes para sempre, livres deste mundo mau que nos traz tanta tristeza, tanto pesar em muitas situações e ocasiões. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Envia sobre nós o Espírito Santo. Leva-nos em paz para casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo período, o apoio que vocês nos deram durante esses dias e que prossigamos no estudo da Palavra de Deus. Nesse final de semana eu vou estar começando esse mesmo evangelismo, essa mesma semana, lá na igreja de Conceição do Império, e eu peço a vocês que estejam orando desde já. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.